sem cessar. Entre respostas, silêncios e orações. Entre respostas, silêncios e orações. Essa é a nossa série de mensagens para o mês de abril. E eu gostaria de refletir com você hoje sobre o primeiro tema dessa série: que seja feita a tua vontade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. O texto também será projetado. Mateus 26, do versículo 36 ao versículo 46. Como de costume, eu farei a leitura na nova tradução, na linguagem de hoje. Mateus 26, do versículo 36 ao versículo 46. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Entre respostas, silêncios e orações, sem cessar. Esta é uma série de mensagens para quem tem a certeza de que é ocupado demais para não orar. E compreende que a estrada da vida, às vezes, é tão sombria e inevitável quanto a própria morte. É uma série de mensagens para quem se coloca diante do espelho e tem coragem para enfrentar seus fantasmas diariamente, decidindo não apenas negar a si mesmo, mas, acima de tudo, prosseguir. Ainda que o peso da cruz pareça difícil demais para se suportar. Esta é uma série de mensagens para quem já se decepcionou, viveu frustrações, contempla as suas limitações e se sente como uma massa nas mãos do artífice. É uma série de mensagens para quem, às vezes, é líquido e escorregadio demais e facilmente se torna tão sólido e radical que, em diversas oportunidades, sofre com as dores da moldagem, do contato com os martelos
as talhadeiras e lixas que a vida lhes impõe. Esta é uma série de mensagens para quem não entende e ora. Para quem tem dúvidas, tristezas, cicatrizes e ora. Para quem sabe que ao fim da estrada existe uma cruz, uma inevitável cruz. E acima de tudo, esta é uma série de mensagens para quem admite que vive entre respostas, silêncios e orações, enquanto atravessa a estrada da vida e vê a sua mente sendo renovada e vai sendo transformado através de uma relação diária com Deus, sem cessar. E aí eu olho para a Escritura, eu olho para os Evangelhos e percebo que Jesus foi assim. Ele não nasceu pronto. Lucas disse que ele cresceu em sabedoria, cresceu em estatura, cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, os evangelhos falam que Jesus aprendeu. E essa afirmação, ela pode até parecer estranha, porque sempre imaginamos um Jesus adulto. Alguém que já nasceu sabendo tudo sobre a vida, até mesmo andando. Um Jesus que dava lição de moral nos pais, que ensinava aos sábios, que sabia as escrituras de cor e salteado, que recebeu as parábolas dos céus e sempre operou milagres. Esse é o Jesus que nós imaginamos e nos acostumamos com ele. Esse tipo de Jesus era insensível, não era afetado pelas circunstâncias. Jesus não sorria, era rígido, era incansável, não lutava contra si mesmo. Ele era apenas Deus. Mas ainda bem que os evangelhos expressam a humanidade de Jesus. Nos evangelhos, contrariando essa nossa imagem rígida, Jesus festeja, chora, se compadece das pessoas, se irrita, se alegra, tem momentos de solitude, descansa, se alimenta, visita, ensina, discute, silencia e, acreditem, também ora. Paulo chamou isso de esvaziamento de si mesmo, porque Jesus assumiu a postura de servo, viveu a plenitude da sua humanidade. E eu acho que é por isso que nós temos a oportunidade de aprender tanto com ele. É por isso que ele nos ensina tanto. Jesus é a nossa referência de humanidade. E ao mesmo tempo, de divindade, porque ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus trilhou a mesma estrada que você. E ao fim dela, o que foi que ele encontrou? Uma cruz. Ele atendeu tanta gente, mas tanta gente, que é difícil encontrar momentos de solitude nesse percurso. Só que apesar da dificuldade, nós vemos Jesus nos evangelhos orando incessantemente. Ele não estava tratando a oração como algo supérfluo. Jesus era alguém ocupado demais para não orar. E você? Muita gente não desenvolve uma vida devocional porque diz que é ocupado demais. Se você é ocupado demais, aí é que você precisa de uma vida devocional mesmo. Aí que você precisa orar mesmo, sem cessar. O capítulo 26 do Evangelho de Mateus nos diz muita coisa sobre os últimos momentos de Jesus. Olhando para o Evangelho como um todo, a gente percebe que Jesus saiu de Nazaré 3 anos antes. Ele deixou a carpintaria, foi tentado, batizado, escolheu discípulos, se aproximou das multidões, acolheu, curou, restaurou, transformou a vida de gente
que já se considerava esquecida por Deus, cortada da terra. Jesus teve uma vida de doação. Ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, foi chamado de mestre, acalmou tempestades, andou sobre as águas, ressuscitou mortos, pregou o evangelho, aproximou homens, mulheres e crianças do reino de Deus. Jesus tinha muita popularidade, tinha um ministério bem-sucedido. Mas Mateus fala no capítulo 26 que Jesus estava angustiado e que aquela angústia parecia que ia acabar com ele. E eu fico me perguntando, mesmo realizando tantas coisas, por que ficar angustiado? Que tipo de angústia é essa que existe numa pessoa que certamente é o próprio Deus, que tirou a angústia de tanta gente, que devolveu a vida para tanta gente, que restaurou a dignidade de tanta gente, e era seguido por tanta gente, mas agora está ali angustiado até a morte. Por que você acha que Jesus estava angustiado? Vamos lá. Por quê? Porque Jesus diz que ele estava angustiado e que essa angústia parecia que ia matar ele. Por que ele estava angustiado? Quero ouvir respostas. Qual era a razão da angústia de Jesus? E aí? Já sabia? O que ia acontecer? A morte? Era a morte? A angústia de Jesus estava relacionada à morte. Era o quê? Ele era humano, então o ser humano se angustia, é isso? Qual era a razão da angústia de Jesus? A cruz. Muitas pessoas olham para essa pergunta e pensam na morte. E pensam apenas na proximidade da cruz, ou seja, a cruz estava cada vez mais próxima, o sofrimento cada vez mais próximo. Então Jesus foi ficando angustiado. A chamada paixão estava muito perto. O sofrimento que ele enfrentaria, sendo injustiçado, surrado, açoitado, coroado, zombado e crucificado, estava perto. Será que essa era a única razão da sua angústia? Ou será que essa era a maior razão para a sua angústia? Mateus 26, versículo 1 e versículo 2 diz assim: quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Tiago falou sobre morte. Então, naquele momento, ele está dizendo: olha, daqui a 2 dias, eu serei entregue para ser crucificado. E o que é pior, a cruz não era dele. A cruz era de quem? De quem? Nossa, minha. Só que a nossa cruz, ela foi pesada demais para Jesus, mas ainda assim, ele cumpriu a sua missão voluntariamente por amor, porque ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ou seja, ele viveu a sua vida inteira para chegar àquele momento da cruz. Será que essa era a sua maior angústia? Ter que carregar a cruz? Ter que carregar o peso do mundo, das pessoas, dos pecados? Será que era só isso que o afligia? Jesus diz no versículo 38, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Você já sentiu esse tipo de tristeza? Uma tristeza tão profunda que parece que você vai morrer, que o amanhã não virá? Você já teve vontade de ficar deitado o dia inteiro, dia após dia, sem querer se levantar, sem querer fazer nada? Você já teve uma perda tão profunda que parece que um pedaço de seu foi cortado? Já teve uma decepção tão grande que parece que você nunca vai se recuperar disso?
Já sentiu esse tipo de tristeza? Em algum momento, como Jesus, pareceu que a sua alma iria explodir? Geralmente, quando isso acontece, estamos decepcionados não só com a vida, mas também com as pessoas. Gente que deveria ser um alento para nós e que às vezes se torna um peso, um símbolo de frustração. Então perceba o que está acontecendo nesse texto. Versículo 14. Lembra que eu falei? A cruz é um dos motivos da angústia. Mas vou te mostrar outros agora. Versículo 14 até o 16 diz assim: Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Versículo 16, preste atenção. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Percebe? Aquele que ele tinha treinado durante 3 anos, que ele tinha investido, dedicado, escolhido, esse homem passou um tempo tramando, procurando uma oportunidade para atrair Jesus, e Jesus já tinha percebido isso. Versículo 31. E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Percebe? Jesus está com os seus discípulos. E um deles fica toda hora tentando dar um jeito para concluir a traição. Mas ele está lá, no meio do grupo. Está toda hora tentando puxar o tapete de Jesus. E ele diz: essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não vai sobrar ninguém. Vai todo mundo meter o pé e eu vou ficar sozinho. Pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Versículo 35, Pedro responde. Quando Jesus diz que Pedro ia negar ele 3 vezes, Pedro diz assim: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E aqueles discípulos que Jesus disse que iriam meter o pé, disseram junto com Pedro: nós também não. Nunca o abandonaremos, nunca negaremos o Senhor. Ainda que tenhamos que morrer. Percebe? Gente que Jesus frequentou a casa, Jesus dormia na casa de Pedro. Jesus jantava na casa de alguns deles, jantou na casa de Mateus. Relacionamento estreito, e agora, no momento mais difícil da vida de Jesus, Jesus está vendo o quê? Um tentando puxar o tapete o tempo inteiro. Os outros vão embora, vão abandonar ele. Assim que o negócio apertar, eles vão meter o pé. E estão dizendo com a maior cara de pau para Jesus: nunca faremos isso. Nunca o abandonaremos. A gente paga com a nossa vida, mas não vai abandonar o Senhor. E Jesus está percebendo que nada disso é real. Então eu penso que grande parte da angústia de Jesus era alimentada pela decepção que ele teria com os seus discípulos. Pela decepção. Algumas pessoas podem fazer uma leitura fatalista dessas palavras de Jesus, como se ele estivesse apenas revelando algo que aconteceria e seria inevitável. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu vou ser preso e vocês vão fugir, vão abandonar todo mundo. Como se ele estivesse revelando isso, dizendo: não tem jeito, vocês vão abandonar. Não tem jeito. Isso é fatalismo, né? Ou seja, a própria revelação de Jesus precisava se realizar. Então você isenta os discípulos da culpa, né? Porque já estava escrito que seria assim. Fatalismo. Então eu prefiro pensar não
a partir dessa leitura fatalista. Mas eu prefiro olhar para essas palavras de Jesus como uma advertência, entende? Uma advertência, um aviso. E se Jesus está avisando os discípulos, olha, um de vocês vai me trair. Em breve, todos vocês vão me abandonar. Jesus está avisando, advertindo. Para quê? Para que eles mudassem de postura. Eu prefiro ter essa leitura, entende? Eu prefiro ler um Jesus que está dando a oportunidade a cada um desses discípulos para fazer diferente. Da onde você tirou isso, pastor? Simples, versículo 41. O que Jesus diz no versículo 41? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Seria difícil para Jesus, extremamente difícil para ele, mas também extremamente difícil para os discípulos. Então Jesus leva todo mundo para orar. E ele diz, vigiem e orem, para que não sejam tentados. É difícil conseguir resistir à tentação. Mas eu acho que os discípulos não compreenderam bem o que Jesus estava falando. O momento era sombrio e a angústia só aumentava. O texto diz que Jesus sentou com eles à mesa, deu graças a Deus, partiu o pão, compartilhou o cálice, falou sobre morte. Lembrou de uma liberdade que só Deus podia dar. Ele celebrou a vida com toda essa intensidade. E depois de tudo, mesmo angustiado, ele canta um hino. É o retrato da última ceia. E aí eu fico pensando em que tipo de hino Jesus cantou após todas aquelas revelações, né? Ou advertências ali na mesa com seus discípulos. Bom, tradicionalmente, alguns salmos eram lembrados no final da celebração da Páscoa. O Salmo 113, por exemplo. Preste atenção no que diz o Salmo. Se Jesus vai enfrentar uma grande dificuldade, ele usa os salmos, ele usa a palavra para se renovar, para se encher de coragem, de consolo. Salmo 113 diz assim, aleluia, servo de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Salmo 113. Jesus está, através desse hino, lembrando, ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Salmo 115 diz assim, somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações não nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer, confiem no Senhor todos os que o temem, ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que temem, tanto os importantes como os humildes. Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços de morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte.
fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Salmo 17, o seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre, aleluia. Salmo 118, deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam, o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Não vou morrer. Pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Consegue perceber Jesus, depois da ceia, se alimentando dessas palavras, cantando essas palavras? Agora, entre respostas e silêncio, Jesus decide orar e motivar os discípulos, para que eles fizessem o mesmo. Todos os discípulos tinham motivos para permanecer em oração. Não era somente Jesus que tinha motivo para isso. Então, no versículo 36, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Preste atenção no que está acontecendo aqui, no texto. Ele leva os discípulos e diz para os discípulos, sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Judas não estava mais nesse grupo. Judas tinha saído já. Depois da ceia, Judas sai. Esse é o primeiro grupo. No versículo 37 diz, então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ou seja, desse grupo que ficou sentado, que ele falou para ficar sentado ali, orando, ele destaca 3 pessoas. Pedro, Tiago e João, e vai para um outro lugar. Então nós temos 2 grupos de discípulos aqui nesse texto, no Getsemane. Nós temos o grupão maior e nós temos um grupo menor composto por Jesus, Pedro, Tiago e João, como diz no versículo 37. E é nesse grupo menor que Jesus revela o que ele está sentindo. Ele diz assim, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele diz para Pedro, Tiago e João ficarem ali vigiando com ele. Os mais chegados, ou talvez os líderes dos demais discípulos. Então perceba, a princípio Jesus pretende orar com Pedro, Tiago e João, mas o texto mostra que ele fica tão angustiado, mas tão angustiado, que ele decide ter um momento de solitude, ele decide se afastar até mesmo de Pedro, Tiago e João. Isso é muito significativo. Todos os discípulos eram discípulos, ok? Existem momentos na nossa jornada que a gente vai estar com todo mundo. Existem circunstâncias que você vai estar com os mais chegados. E existem outros momentos que só Deus mesmo tem a capacidade de ouvir
o que está dentro do seu coração. Só Deus tem a capacidade de suportar isso. Ele se afasta para compreender melhor as circunstâncias, para se derramar diante do Pai, para falar de coisas que nem esses discípulos mais chegados entenderiam. Lembra aquela história do quarto secreto? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. E o teu pai que ouve em secreto vai te abençoar. Jesus está angustiado. E apesar disso, a primeira ação de Jesus foi de submissão. Versículo 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Ajoelhar-se, encostar o rosto no chão, é sinal de reverência, de respeito, de adoração. Jesus, com essa ação, ele está dizendo que se submete. A oração de Jesus começa com uma submissão. Parece que Jesus não está orando ou não vai orar para mudar a vontade do Pai. Eu acho que ele vai orar para se submeter à vontade do Pai. Mudar a vontade de Deus são orações que a gente faz com os pés nas costas. Agora, orar para se ajustar a ela, na maioria das vezes a gente não quer. Quando a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, o quanto dessas orações suas são orações de ajustamento? Ou o quanto você está com uma talhadeira e uma marreta, alargando a porta em vez de se ajustar a ela? O que vai acontecer daqui para frente nos ensinará muito sobre a forma como devemos enfrentar os momentos de angústia que a vida nos impõe. Enfrentar o suplício causado pelo hiato que existe entre as respostas e os silêncios que acompanham a nossa jornada. Você pode ser vencido pelo cansaço e também interromper as suas orações. No versículo 40 diz: depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. O primeiro grupo estava dormindo. E ele diz: vigiem e ore para que não sejam tentados. Então Pedro, Tiago e João dormiram. Depois ele volta, versículo 43, e encontra os mesmos discípulos dormindo. Eles não conseguiam ficar com os olhos abertos. Depois ele ultrapassa esse grupo dos 3 e vai para o grupo maior, versículo 45. Então ele voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Ou seja, no momento mais difícil da vida dos discípulos, no momento mais aterrorizante da vida de Jesus, aqueles que deveriam vigiar com ele, orar com ele, estavam fazendo o quê? Dormindo. Interromper as orações. Quando a resposta demora, às vezes a gente para de orar. É vencido pelo cansaço. Mas Jesus continua orando sem cessar. Entende? Entre respostas, silêncios e orações, é preciso desejar apenas o que for possível. É estranho falar isso, não é? Desejar o que for possível. Ué, mas a gente não canta? O meu Deus é o Deus do impossível, não é? É o Deus do impossível. A gente não vai lá e não cita o versículo. Não, mas o impossível para os homens é plenamente possível para Deus.
Não, você tem que orar para que o impossível aconteça. Não foi assim que a gente ouviu e às vezes reproduziu? Mas Jesus não ora pelo impossível. Jesus ora por aquilo que é possível. Ele deseja o que é possível. Versículo 39, ele diz: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Se isso for possível, nós temos que aprender a desejar o que é possível. E o que é possível está dentro do limite da vontade de Deus. Nós precisamos orar para que a nossa vida esteja centrada, limitada pela vontade de Deus, por aquilo que Deus quer e não por aquilo que nós queremos. Nós não temos que orar para que Deus mude, mas para que Ele nos mude. Jesus deseja o que é possível. E o que é possível? O que era o possível para Jesus naquele momento? Se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Ou seja, se está dentro da sua vontade que eu não sofra, faça isso. É possível? Ele não está dizendo assim, eu sei que não é possível que eu não tenha sofrimento, mas realiza o impossível, manda o sofrimento embora. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: qual é o limite aí? Qual é a possibilidade? Eu quero a possibilidade, eu quero o que é possível. Ele não queria sofrer, mas ele queria muito mais desejar estar no centro da vontade do Pai. Entre respostas, silêncios e orações, é preciso desejar apenas o que for possível. Entre respostas, silêncios e orações, é preciso se ajustar ao que for possível. Não é só desejar, não. Se ajustar. Perceba que a fala de Jesus muda um pouquinho. A primeira fala é: se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. A segunda fala é: se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, ou seja, ele perguntou sobre a possibilidade, ele falou sobre a possibilidade, qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus para Jesus? Não é possível. É impossível afastar de você esse cálice de sofrimento. No coração de Jesus, após a sua primeira oração, ele já teve essa certeza. Como se o pai estivesse dizendo: é impossível, meu filho, livrar você desse sofrimento. A possibilidade que existe é sofrer. A possibilidade que existe é ir até a cruz. A possibilidade que existe é você se decepcionar com todos esses caras aí que caminharam com você e prometeram mundos e fundos. A possibilidade é ser escarnecido, zombado, maltratado, surrado, açoitado, desacreditado, crucificado. Essa é a possibilidade. Essa é a minha vontade. Então Jesus muda a oração. Se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja. Que seja feita a sua vontade. Vai, mete uma oração dessa. Fala isso para Deus. Que seja feita a sua vontade. Tem que ter muita cara de pau, né? A gente é muito cara de pau. Porque quando a gente faz a oração dominical, a gente diz isso, né? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas lá no fundo, o que a gente quer?
diariamente que a nossa vontade, que Deus rompa qualquer impossibilidade para nos atender. A gente deseja o impossível, não as possibilidades que Deus nos dá. Lembra que eu falei que Jesus começa se submetendo com um gesto? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ele vai lá e fala assim: Pai, se possível, se é possível, sofrimento não. Depois ele diz: se não é possível, então tá, eu me submeto à sua vontade. É muito louco isso, né? Muito louco isso. Porque Jesus não deve ter passado nem, sei lá, nem uma hora tentando mudar Deus de posição. Ele simplesmente se submeteu. É isso. Lembra dos salmos que eu falei? Ele não vai me deixar morrer. Eu vou vencer os meus inimigos. Jesus toma posse dessas palavras como se fossem dele. Ele ajuda os necessitados, os aflitos. Entre respostas, silêncios e orações, é preciso se ajustar ao que for possível. E o possível é limitado pela vontade de Deus. Entre respostas, silêncios e orações, é preciso ter coragem para suportar o peso da possibilidade. Cara, às vezes Deus quer nos conduzir por um vale tão escuro e tão sombrio quanto a morte. Entende? Quem já esteve lá? Levanta a mão aí. Quem já esteve num vale tão sombrio quanto a morte aí? Estou falando do momento, aquele momento que eu falei no início, né? Que parece que você nunca vai se recuperar. Alguém já passou por isso aqui? Zequinha, né? Zequinha está lá. Cirleide levantou a mão também, Patrícia. Aquele momento, Andréia, a gente olha assim e fala assim: cara, eu não tenho nenhuma estrutura para poder sobreviver a isso. Não tem. E às vezes a pessoa que está do seu lado, que sabe da sua história, olha para você e diz assim: cara, se fosse comigo, eu nem sei o que eu faria. Às vezes é nesse lugar que Deus quer nos levar. Às vezes Ele nos coloca diante de uma muralha. E diante dessa muralha, a gente só tem duas alternativas. Ou a gente ultrapassa essa muralha com toda a dificuldade e sofrimento que ela tem, com toda a rigidez que ela tem, com toda a dor que isso vai trazer, e prossegue, ou a gente paralisa e fica ali esperando a morte. Tem que ter coragem para suportar o peso da possibilidade. Então vamos lá, Jesus disse: se for possível, Pai, se é possível, afasta de mim o cálice de sofrimento. Aí Deus diz: não é possível. Então ele diz: já que não é possível, que seja feita a sua vontade, não a minha. Ele se ajusta à vontade do Pai. O próximo passo é o quê? Ter coragem para caminhar, para prosseguir, para enfrentar. Olha aí, versículo 45. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Prestou atenção? Como é que geralmente a gente lê esse versículo? Jesus está no Getsêmani, né? Outro evangelista diz que a oração foi tão intensa que o suor dele se transformou em sangue e tal. Aí a gente vai lá e vê um Jesus no Getsêmani abatido e lê: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem,
chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Percebe o abatimento? Percebe a fala depressiva ou deprimida? Cara, olha para as exclamações que existem nesses textos. Exclamações, entende? Jesus está dizendo: olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que me está traindo. Jesus deseja o que é possível. Jesus se ajusta ao que é possível. E Jesus tem coragem para suportar o peso da possibilidade que o Pai colocou diante dele. Logo ele levanta, ele sai do Getsemane com coragem para enfrentar tudo e todos. Coragem para enfrentar Herodes, coragem para enfrentar os sacerdotes, coragem para enfrentar os soldados, coragem para enfrentar Pilatos, coragem para enfrentar a cruz. Vejam, até o traidor se aproxima. Vamos, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue, a obra será consumada. Essa é a possibilidade, essa é a vontade do Pai. O que falta para nós em meio às nossas orações é orar com a certeza de que jamais seremos provados além das nossas forças, que Deus também nos dá o livramento. Falta a gente olhar para Jesus e compreender que a cruz tem a medida certa de cada um. A cruz que você tem que carregar, ela é pessoal. Ninguém tem uma cruz igual à sua e nem do tamanho da sua, e ninguém vai carregar ela no seu lugar. É melhor você se ajustar à vontade de Deus, levantar e dizer: vamos embora, vamos em frente, vamos prosseguir. Jesus sai do Getsemane para enfrentar a vida. E eu digo, com ou sem os discípulos? Mas eu tenho certeza absoluta que jamais ele suportaria o peso da cruz sem o Pai. Entende? Você pode olhar para o lado, no seu momento de dificuldade, e não enxergar ninguém. Entende? Ninguém ao seu lado. Mas você deve olhar para onde? Hein, gente? Onde os nossos olhos devem estar fixos? Na pessoa que está do nosso lado? Em quem? Em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Você pode até trilhar o caminho sozinho, não é o ideal, mas Deus sempre vai estar ao seu lado. Entende isso? Sem cessar, Jesus orou, silenciou o seu coração, foi envolvido por uma inexplicável paz. Não dá para entender o que acontece depois. Não dá para entender a calma de Jesus. A calma dele diante de Pilatos, dá para entender um negócio desse? A calma dele sendo levado para Herodes, depois voltando para Pilatos, sendo julgado injustamente à noite, não dá para entender isso. Não dá para entender ele passar exatamente no momento em que Pedro o negou, o galo cantou e ele olha no fundo dos olhos de Pedro. Não dá para entender isso. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. E tenha certeza de que a gente ora e às vezes se vê entre respostas e silêncios. Se você está exatamente nesse ato, ou se está no momento do silêncio, lembre-se,
que a sua primeira postura deve ser de submissão. Depois você começa a orar e deseja o que for possível. Depois você se ajusta ao que é possível. Em seguida, você precisa ter coragem para suportar o peso que essa possibilidade traz para você. Você não está carregando a cruz sem nenhuma referência. Jesus carregou uma cruz também, como você. E ele completou o percurso. E olha que legal. Depois de tudo, o resultado foi a vida, a eternidade. Quero terminar lendo o testemunho de uma mulher. Ela diz assim: acho que não há quem precise da ajuda e da graça de Deus tanto quanto eu. Às vezes me sinto tão fraca e impotente. Acho que é por isso que Deus me usa. Por não poder contar com a minha própria força, conto com Ele 24 horas por dia. Se o dia tivesse mais horas, eu também precisaria de sua ajuda e graça nessas horas. Todos nós devemos nos apegar a Deus por meio da oração. Quem disse isso? Madre Teresa de Calcutá. Percebe? Essa é uma das falas dela sobre a oração. Sem cessar, irmãos. Orai sem cessar. Como disse Jesus, não é uma questão de vontade. Ter vontade para resistir às tentações é fácil. Difícil mesmo é conseguir. Então prepara o seu coração. Prepara a sua alma para isso. Feche seus olhos.